Olá pessoal, estamos aqui agora na segunda aula do primeiro Congresso Online de Direito Previdenciário, falando sobre reforma da Previdência aqui no Facebook, mas quem não está assistindo ao vivo vai estar também assistindo esse vídeo no canal Direito Favorável no YouTube. Então sejam bem-vindos à segunda aula e agora estamos aqui com o professor Rafael Castelo Branco, esse parceiro, amigo, né, já professor aqui do canal Direito Favorável. Quem não sabe aí tem alguns vídeos aqui, procure alguns vídeos aqui na nossa playlist de Direito Previdenciário. Você vai ouvir o professor Rafael Castelo Branco falando de várias temáticas, inclusive já havia falado um pouco, né, da reforma da Previdência, e esse homem aqui é um dicionário, uma biblioteca ambulante, não falta assunto. E se deixar, vocês ficam aqui até amanhã, depois, né, de namorar, vocês passam aqui 3, 4 dias ouvindo o professor, porque aqui é uma fonte inesgotável. Professor, seja bem-vindo, e queremos agradecer também um abração ao Tiago Albuquerque, nosso parceiro, a Escola Aberta de Direito, também tem essa parceria forte aqui com o Direito Favorável, nos ajudando aqui com esse congresso, indicando esses professores, apoiando o Direito Favorável. Então fica o nosso abraço, nosso querido professor Tiago Albuquerque, que vai estar conosco também aqui no nosso Congresso de Direito Previdenciário. Tá bom? Sem mais delongas, professor, o momento é todo seu. Muito obrigado, estamos ansiosos pelas suas palavras. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, agradecer o convite de mais uma vez retornar a esta casa, o Direito Favorável, e nesse particular, em parceria com a EAD, né, dizer que a gente fica muito feliz novamente para falar sobre a reforma, nós que já tivemos a oportunidade por esse mesmo canal, né, e eu aproveito aqui para mandar, além de um grande abraço ao professor Tiago também, da EAD, ao professor Rafael Salles, ao Tiago, né, o professor Marcelo Muniz, que é nosso amigo, está aqui conosco. Mas nós já tivemos a oportunidade de falar da reforma da Previdência em outras perspectivas, ainda falando sobre a PEC 287, que para quem está acompanhando a partir desse ano, né, o direito previdenciário, a PEC 287 foi a proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo anterior, o governo Temer. Nós tivemos a oportunidade também já de discutir a MP 871, que na verdade foi uma apresentação, uma prévia do que viria mais à frente por meio da PEC 06/2019, que inclusive foi muito bem esmiuçada pelo professor Ítalo, né, João Ítalo. E agora, né, hoje a gente vem falar um pouco sobre a proposta da reforma de Previdência, mas Salles, que eu não costumo nem chamar de palestra, mas na realidade um diálogo, né, esse momento de interação com o público, e já mandar um grande abraço aos amigos que estão aí acompanhando, os colegas previdenciaristas, colegas da área do direito do trabalho também que acompanham o nosso trabalho. É muito bom a gente iniciar com uma reflexão acerca dos direitos da pessoa idosa de uma forma mais ampla, não somente na perspectiva previdenciária. Nós tivemos um processo histórico, a palavra idoso no nosso ordenamento, ela foi justamente decorrente do artigo 230 da atual Constituição, a Constituição de 88, e talvez até por isso é que a este texto constitucional foi dado o nome realmente de uma Constituição cidadã. Então, nós tivemos todo o caminhar constitucional, iniciado desde 1824, né, com a dita Constituição da Mandioca, né, a Constituição outorgada do primeiro reinado, né, e a partir realmente deste texto, nós tivemos vários outros e todos os outros textos, nenhum deles mencionou, por exemplo, a palavra idoso. E, por coincidência, foi a partir de 88 também que nós tivemos um novo desenho securitário, e quando a gente fala de seguridade, nós já sabemos que, na verdade, esse complexo sistema, ele congrega, além da Previdência, que é o foco da nossa intervenção hoje, congrega também a assistência social e a saúde. Nós tivemos, a partir de 88, um aprofundamento dessa ligação entre um momento constitucional em que você tem um desenho de país que pretende ter um olhar diferenciado para essa pessoa idosa, que pretende, pelo artigo 230 da Constituição, garantir o que a gente chama de proteção integral e, ao mesmo tempo, também prestigiar esse novo desenho securitário, onde a Previdência ela passa a ser integrada a outros grandes complexos conjuntos de direitos, né? E daí nós podemos chegar à interpretação que, na verdade, quando a Constituição ela faz esse desenho de seguridade, ela prestigia justamente
a criação nesse aspecto, né, de seguridade, garantir a proteção integral prometida desde o artigo 230. E aí a gente pode também ir aprofundando e verificar que a década de 90 também foi um momento muito importante, tanto para o direito previdenciário, como também para os direitos da pessoa idosa. Para você ter uma convicção, a gente pode citar que, a partir de 91, nós tivemos as duas principais legislações no que tange aos direitos previdenciários. Você tem a lei chamada Plano de Benefícios, né, a 8.213, a 8.212, que é o plano de custeio, e aí eu poderia, por que não citar, para fechar a questão da seguridade, a Lei 8080, que prestigia a criação, né, vamos dizer assim, o amadurecimento de um sistema complexo de saúde, né, envolvendo não só a saúde pública, mas também envolvendo um outro complexo sistema que a gente costuma chamar de saúde suplementar. E no âmbito da assistência social, um pouquinho mais à frente, nós tivemos a edição e a aprovação, né, da LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, 8742/93, que aí, a partir desse desenho de seguridade, você passa a ter um caminho aberto também para uma maturidade maior acerca dos direitos da pessoa idosa. E aí, a gente começa a nossa avaliação discutindo as repercussões desse desenho constitucional que passa a ser desenhado a partir de 88, as repercussões desse desenho constitucional numa perspectiva legal, também com a edição de leis posteriores na saúde, na assistência e principalmente na previdência, até chegar de fato à lei mor, né, a lei maior, o elemento norteador acerca dos direitos da pessoa idosa. E você que é especialista em gerontologia, que está acompanhando, né, a gente tem uma plateia realmente bem diferenciada, que envolve juristas e não juristas, que são interessados nos direitos da pessoa idosa, são interessados nas discussões previdenciárias. Nós temos a lei principal, que é a chamada Lei 8842/94, que é a Política Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, né, que na época era a Política Nacional do Idoso. E alguém pode dizer, mas professor Rafael, por que você cita a Lei 8842/94 como a lei prioritária para os direitos da pessoa idosa e não cita, por exemplo, o Estatuto como lei prioritária? Porque, na verdade, a leitura que se tem a título de uma interpretação jurídica ou interpretação política e social da repercussão e do alcance da lei é de que, na verdade, essa lei 8842, ela permitiu, ela possibilitou, vamos dizer, o lançar de sementes que deu origem não só ao Estatuto do Idoso, mas também a outras legislações correlatas que hoje integram esse complexo sistema de integração, né, de direitos e de proteção dos direitos da pessoa idosa. Então, nós temos como marcos legais a Constituição, as legislações pertinentes à seguridade, a legislação 8842/94, que é a Política Nacional do Idoso, a Política Nacional da Pessoa Idosa, e, por que não, o Estatuto do Idoso, a Lei 10741/2003, que aí você tem, na verdade, a junção entre os direitos tidos como direitos comuns. E aí, professor, por que direitos comuns? Porque são direitos que são inerentes à condição humana, né? Então, são direitos pertinentes, por exemplo, a crianças, a adolescentes, são direitos que a gente costuma chamar de multigeracionais, ou intergeracionais, ou transgeracionais, porque independente da faixa etária, você vai ter, por exemplo, direito à vida, você vai ter, por exemplo, direito à saúde, então são chamados direitos comuns. Entretanto, você tem a gênese de uma outra classe de direitos inexistentes até o Estatuto do Idoso, que são chamados direitos específicos, né? E esses direitos, como o próprio nome já diz, ele tutela situações jurídicas típicas do nosso público-alvo, que é justamente os direitos da pessoa idosa. A gente pode citar, por exemplo, as prioridades na tramitação, por exemplo, de processos judiciais, prioridades, por exemplo, no acesso a serviços públicos, no acesso, por exemplo, a gratuidades de transportes, nas isenções de determinados
determinados tipos de cobrança, no alcance de determinadas políticas públicas tidas como prioritárias para este público que tem realmente as suas especificidades. Então, note, há desde, no caso de 88, um desenvolvimento natural, né, dentro de uma perspectiva social, dentro de uma perspectiva política, jurídica e, por que não dizer, econômica também, no sentido de visibilizar esse ramo populacional, que é um ramo populacional que, vamos dizer assim, que é crescente, e aí daqui a pouquinho a gente vai fazer essa leitura também, e tenta criar condições de garantir a dignidade, a proteção e as demais promessas constitucionais que são feitas desde 88. Entretanto, apesar dessa atmosfera de criação de direitos, de positivação de determinadas garantias, nós temos uma percepção que dentro do aspecto previdenciário nós temos de suportar alguns retrocessos. E aí é importante mencionar que, na verdade, os direitos sociais, eu estava conversando um pouco mais cedo com o nosso amigo, diletíssimo colega, e a gente aproveita para mandar um grande abraço ao professor Rafael Salles, acerca dos direitos sociais, acerca do panorama atual, né, de discussão, por exemplo, dos efeitos da reforma trabalhista, dos efeitos que podem vir a se concretizar caso a reforma previdenciária seja aprovada nos termos que foram positivados. E a gente chegou a um consenso de que, na verdade, por trás de cada direito, geralmente se tem, ou sempre se tem uma grande luta social. Por trás, por exemplo, da concessão do auxílio-doença, não tenhamos dúvida que nós temos, na verdade, uma luta pretérita para aquele direito que ele fosse positivado. Então, na medida em que você tem mudanças no desenho, e não só previdenciário, mas também assistencial, e não só previdenciário e assistencial, mas também no acesso, por exemplo, à saúde, ou a outras políticas públicas como a educação, emprego e renda e outras diretrizes, você não só restringe o acesso a determinados públicos desses direitos, que muitos deles positivados na Constituição, mas também você pode estar deslegitimando politicamente o processo que deu origem à gênese daqueles direitos. Então, e aí a gente, já entrando mais especificamente no contexto das reformas, tem um esclarecimento muito importante que a gente sempre tem pontuado nas nossas aulas, nas nossas palestras, nas nossas intervenções, enquanto Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Ceará, de que, na realidade, a discussão acerca da reforma na Previdência é uma discussão que transcende qualquer preferência partidária, qualquer simpatia por candidato X ou candidato Y, presidente X ou presidente Y, porque, na realidade, nós temos que analisar as propostas que são levantadas de uma maneira técnica, né, de uma maneira crítica, de uma maneira dentro da realidade. E aqui, nós do direito favorável, né, nós que temos esse compromisso com você que acompanha o nosso trabalho, a gente sempre tem pontuado que nós vivemos num país de extremas desigualdades, não só sociais, não só econômicas, mas até regionais. Muitas vezes você que acompanha aí do Paraná a nossa intervenção nesse momento, tem uma realidade bem distinta do colega que acompanha, por exemplo, em Manaus, né? O mesmo conteúdo, as mesmas discussões, mas muitas vezes as percepções elas são bem distantes. Nós tivemos agora no mês de abril a oportunidade aqui no Ceará, por exemplo, de visitar as mais diversas instituições, e nós vimos que muitas vezes o segurado especial, ou seja, o agricultor ou o pescador de uma determinada região do estado, mesmo sendo no mesmo estado, ele tem condições bem distantes da realidade vivenciada em uma outra região. Então, nesse sentido, tem um ponto interessante ainda para falar. Todos os governos, todas as gestões federais que sucederam à Constituição de 88 e que, por conseguinte, se sucederam dentro desse desenho securitário, como a gente falou, dentro desse desenho também de um olhar mais técnico em relação à pessoa idosa,
todas elas, em maior ou menor grau de intervenção, minimamente protagonizaram algum momento de reforma na Previdência, ou protagonizaram ao menos a apresentação de alguma proposta de emenda constitucional com recorte na Previdência. Então, isso legitima que independente de candidato, independente de qualquer corrente política, a Previdência ela sempre foi palco de muitas mudanças. E isso é um primeiro ponto que afeta demais a pessoa idosa. Por quê? Porque, como o próprio nome já diz, a concepção técnica da Previdência é de você prever, daí o nome Previdência, você antever a situação de, eventualmente, você estar exposto à ocorrência de algum risco social ou algum risco também conhecido, dependendo do livro, da doutrina que você siga, ou risco social ou risco previdenciário. Então, você contribui de maneira antecipada para que, caso ocorra alguma situação, como um motivo de doença, uma gestação, uma situação, por exemplo, de reclusão, e outros riscos sociais que são tutelados pela Previdência, você possa ter a proteção necessária para garantir a manutenção da tua renda. Quando você tem um desenho constitucional ou um desenho jurídico, vamos dizer assim, até transcende a Constituição, em que você tem constantes modificações nessas relações jurídicas de previdência, você quebra essa concepção da antecipação de um cenário. Tendo em vista que hoje, eu garanto a vocês, se nós tivéssemos a oportunidade como trabalhadores que exercem as suas atividades de maneira remunerada, se nós tivéssemos a oportunidade de contribuir ou não, se segurados obrigatórios não fôssemos, certamente eu garanto que o jovem hoje ele pensaria duas vezes em contribuir para a Previdência, porque não há a segurança, não há o sentimento de segurança de que o jovem que inicia as suas contribuições hoje, daqui a 30 anos, ou daqui a 35 anos, ou daqui a 40 anos, a depender da aprovação ou não da reforma, ele vai ter as condições suficientes para dizer de que as contribuições que foram feitas foram condizentes com o benefício previdenciário que possui. E aí, falando mais especificamente do desenho de previdência hoje, nós temos um desenho nacional, e aí independente da região, onde muitas vezes o idoso, e aí tem inclusive pesquisas recentes, que 70% dos idosos que são beneficiários de benefícios da Previdência, principalmente do regime geral, têm benefícios previdenciários, proventos de aposentadoria inferiores a 2 salários mínimos. Ou seja, muitas vezes o benefício previdenciário ele não é capaz de suportar sequer o pagamento, o adimplemento das necessidades básicas desse idoso, que dirá do seu grupo familiar. Então, são dados que realmente já nos preocupam na realidade atual. E aí vem aquela pergunta: e professor, e caso a reforma seja aprovada nos termos em que foi colocada, o que a gente pode esperar, que tipo de consequência a gente pode esperar em relação aos direitos da pessoa idosa? E aí, antes de responder essa pergunta, eu faço sempre aquele questionamento: será que hoje, com o tipo de proteção que a gente possui, será que hoje a gente pode dizer que os idosos, que as pessoas idosas, a pessoa idosa de uma forma geral, o homem, a mulher, a gente pode considerar que esse idoso ele tem realmente protegido a sua renda? Será que o idoso, ele quando se aposenta, ele mantém o seu nível de renda condizente com o nível de renda que ele tinha no momento em que ele estava no ciclo laboral, no caso do idoso que se aposenta e não mais continua exercendo alguma atividade de trabalho? Então, é a pergunta que a gente faz. E aí o desdobramento dessa pergunta. Numa sociedade em que o envelhecimento é uma tendência, ou seja, se antes nós tínhamos, por exemplo, em 1950, apenas 3% da população de idosos, e o desenho que se faz é de que muito em breve nós chegaremos a 30% da população de idosos, ou seja, uma população que cresce,
Se nós não nos prepararmos para esse momento do envelhecimento, não tenhamos dúvida, a conjuntura que se desenha é realmente de uma conjuntura bem de dificuldades, né? Bem mais difícil do que se vivencia hoje. Então, na verdade, quando nós temos uma proposta por meio da PEC 06, né, /2019, que é a proposta atual de reforma da Previdência que está sendo discutida hoje, nós estamos falando agora em junho de 2019, ela está na Comissão Especial do Congresso Nacional, no caso mais especificamente da Câmara. Uma proposta que se propõe, por exemplo, no caso do BPC, a reduzir esse benefício que hoje é um benefício que gera em torno de R$ 998, que é o salário mínimo atual, de possibilitar para que idosos entre 60 e 70 anos tenham esse valor restrito, né, a R$ 400, eu garanto a vocês, é condenar grande parte desse contingente bem importante, né, desse contingente numeroso da população brasileira, a de fato não ter minimamente garantida a sua subsistência. E aí tem um detalhe muito forte, a gente está tendo a oportunidade, né, de estarmos conselheiros nacionais do CNDI, que é o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, e aproveito para mandar um abraço aos colegas do CNDI que certamente estão acompanhando aqui o vídeo do Direito Favorável. Nós estávamos tendo algumas reflexões de que hoje, muitas vezes, num cenário em que nós temos 13 milhões de desempregados e desempregadas, muitas vezes a renda do benefício previdenciário ou assistencial do idoso é a única renda fixa, não só do idoso, mas de todo o grupo familiar. Né? Então, na verdade, há inúmeras famílias por todo o país, né, por todas as regiões, em que muitas vezes aquele R$ 998 é a única renda dentro de todo aquele grupo familiar, é a renda através da qual aquele grupo consegue garantir ao menos a alimentação ou as necessidades básicas para a coexistência. Né? Então, é você alterar essas condições, você reduzir em 60% o valor que costumeiramente é pago, é você sancionar não somente o idoso, o beneficiário, né, daquele benefício que é ligado à assistência social, que praticamente todos os professores eles têm sinalizado essa distinção, né, entre previdência e assistência, entre as finalidades de cada um desses sistemas. Mas, além de condenar esse beneficiário, é condenar também todo o grupo familiar. A gente estava vendo algumas estatísticas recentes do DIEESE e de outros institutos que têm se dedicado bastante a pesquisar acerca da conjuntura atual, o próprio IBGE, a Anfip, né, a COBAP e outras instituições, de que em 82% dos municípios brasileiros, o valor que chega até aquela economia municipal decorrente de benefícios assistenciais e benefícios previdenciários é superior, por exemplo, ao valor que é repassado àquele município a título de FPM. E isso mostra que, na realidade, grande parte da riqueza que gira nos municípios, e principalmente nos municípios de pequeno e médio porte, é decorrente única e exclusivamente no caso da previdência e da assistência social. E na maioria dos casos, dinheiro que chega através dos idosos dos municípios, das idosas desses municípios e desses estados. Então, você modificar a previdência num caráter restritivo, você modificar a previdência num caráter de menor distribuição, sem dúvida você penalizar, como eu falei inicialmente, não só o idoso e não só o grupo familiar, mas penalizar também as economias dos municípios já tão fragilizadas, já tão debilitadas dentro do desenho, né, federativo que nós temos aqui. Muitas das obrigações que são impostas ao Estado, né, de uma forma lato sensu, ela acaba recaindo principalmente em torno das economias municipais, em torno do papel do município, que é onde, de fato, as pessoas vivem. Então, a primeira mudança que a gente sinaliza é essa questão do BPC. A gente não quer acreditar
que os nossos parlamentares, e aí mais uma vez aqui a gente sinaliza que aqui não é nenhum posicionamento político partidário, né? É uma fala técnica, é uma fala que se propõe realmente a se despir de qualquer valores político-partidários ou de preferências, para realmente ter um olhar específico para a pessoa idosa. Né? Então, nós não queremos acreditar que essa proposta de reforma, né, a PEC 06, caso ela seja votada, caso ela tenha toda a tramitação que, por exemplo, a PEC anterior, a 2871 teve, a gente não quer acreditar que ela seja aprovada com as regras que foram impostas ao BPC, certo? Um ponto interessante, eu estava aqui, tive a atenção de assistir aqui a exposição do professor Ítalo, né, do João Ítalo, e realmente poder refletir sobre um ponto aqui importante é que as mudanças em torno do BPC, elas são pretéritas em relação à PEC 06. Né? Não basta a gente relembrar que ao final de 2016 nós tivemos, né, na verdade, um instrumento jurídico que determinou que todos os beneficiários do BPC, não só os idosos, que é o tema principal da nossa intervenção de hoje, mas também as pessoas com deficiência, elas tivessem a obrigatoriedade de cadastrar-se por meio do CAD-único, né, o Cadastro Único, sob pena de ter esses benefícios suspensos. Inclusive, as suspensões elas estão iniciando agora, né, no mês de junho, daqueles eventuais idosos ou pessoas com deficiência que não fizeram esse cadastro. E aí, à época, vários institutos, vários professores por todo o Brasil da temática previdenciária vamos dizer, se manifestaram no sentido de apontar uma irregularidade, né, uma ilegalidade nessa determinação. Porque todos nós sabemos que, na verdade, o BPC é um benefício de prestação continuada que foi dado a sua gênese a partir justamente da Lei 8742/93, que, como a gente falou no início da nossa intervenção, é a lei que dispõe acerca da organização, né, da assistência social. Então, na lei não há nenhuma diretriz no sentido de criar esse tipo de determinação, né, de criar esse tipo de restrição. E a gente sabe, principalmente os colegas que acompanham aí, os colegas juristas, né, que acompanham aí a nossa intervenção, sabem que, na verdade, as normas restritivas de direito, elas não podem ser criadas por uma lei hierarquicamente inferior. Ou seja, se a lei 8742 ela não cria nenhuma restrição, por exemplo, ao idoso que não está cadastrado no CAD-único, não pode um decreto posterior, né, um decreto de 2016, criar essa especificidade, criar esse caráter de restrição. Então, é uma situação que juridicamente até hoje, por exemplo, eu me filio a esse posicionamento, né, de alguns professores, de algumas instituições, a gente entende realmente que seria teoricamente ilegal esse decreto, seria teoricamente ilegal essa determinação. Mais à frente nós tivemos, agora bem recente, a MP 871, que inclusive foi agora aprovada no âmbito do Congresso Nacional, né, foi agora vai ser reconhecida como lei, que também cria algumas especificidades em relação ao BPC, algumas normas de caráter restritivo, como, por exemplo, a vedação, o estabelecimento de um patrimônio máximo, né, situações outras de restrições de direitos e que tem grande repercussão no dia a dia da pessoa idosa. E o que nós temos sentido como representantes, aqui, por exemplo, aqui no nosso estado, é que, de uma forma geral, idosos e idosas de todo o país estão angustiados em relação a essas modificações, por exemplo, em relação ao BPC. Mas não para por aí. A gente poderia, aqui, como o professor Marcelo Delis citou, a gente poderia citar, a gente poderia passar aqui dias e dias falando sobre repercussões acerca do projeto de reforma da Previdência, né, através da PEC 06, caso ela seja aprovada nos termos em que está, que foi proposta. Mas especificando, né, colocando algumas especificidades, né, sobre, por exemplo, agora as aposentadorias.
no nosso dia a dia, como advogado previdenciarista, como professor da seara previdenciária, como militante da causa do envelhecimento, nós encontramos inúmeros idosos que até chegam à idade para poder aposentar-se no desenho atual da aposentadoria por idade, ou seja, a mulher com 60, no caso da mulher urbana, e o homem urbano com 65, e eventualmente esses segurados, né, eles não têm preenchido o chamado período de carência, que você que está acompanhando sabe muito bem, que é o número mínimo de contribuições para você ter acesso ao benefício, que no caso das aposentadorias são 180 meses. Então você tem idosos que têm a idade, mas não têm o tempo de contribuição. Isso já na realidade atual. E aí eu pergunto, dentro da proposta que foi apresentada pela PEC, esse período de carência, né, esse número mínimo de contribuições, que são justamente as 180 contribuições mensais, que justamente fecham os 15 anos, ele seria ampliado. Além de ser mantido, ele seria ampliado. Ele passaria dos 15 anos atualmente, os 180 meses, para o período de 20 anos. E aí eu pergunto, se hoje, muitas vezes, o idoso e a idosa, ele chega à idade de 65 anos, ele chega à idade de 60 anos, no caso da mulher urbana, e ele não consegue aposentar, esse período de carência ele seja acrescido, né, em quase um terço da realidade atual, ou seja, passe a 20 anos. A tendência é que, assim como no Chile, assim como na Espanha, assim como em outros países, nós tenhamos um grande contingente de idosos que não vão conseguir de fato obter o benefício de aposentadoria e eventualmente vão ter que demandar ainda mais de quem? No caso da assistência social, dos benefícios assistenciais como o BPC, como o popularmente conhecido LOAS. Né? Então, essa questão do acréscimo, né, do período de carência é um dos pontos que também muito nos preocupa, principalmente num cenário em que, no nosso país, aquele que eventualmente, pós 60 anos, tem intenção de voltar ao mercado de trabalho, muitas vezes encontra portas fechadas, muitas vezes encontra uma inexistência de programas de inclusão laborativa para a pessoa idosa. Né? Então, nós temos, além de termos um ciclo laboral que muitas vezes ele não é um ciclo contínuo, né? Ou seja, as pessoas muitas vezes no seu histórico previdenciário têm longos períodos sem contribuições porque não tem eventualmente um emprego, né? uma situação de uma inclusão laboral, uma inclusão no mercado de trabalho visível, por exemplo, na juventude, na fase adulta, que dirá realmente na fase idosa, onde muitas vezes uma oportunidade de trabalho a um idoso é uma exceção à regra realmente da dificuldade. Né? Então, a gente pode citar inicialmente BPC e tempo de carência, mas não para por aí. E aí a gente passa a discutir também a situação da criação de uma idade mínima. Eu tenho estudado muito sobre essa perspectiva, né? Tenho realmente buscado aprofundar o conhecimento dentro de uma perspectiva internacional, né? Sempre reconhecendo as dificuldades e as diferenças, as diversidades de quadros de um país plural como o nosso, de um país que ainda hoje é um país em desenvolvimento, não é um país desenvolvido, mas a realidade mostra que nós brasileiros em geral, nós não temos a aposentadoria precoce, como muitas vezes a gente costuma acompanhar dentro do quadro televisivo, né, dentro dos instrumentos de mídia. Na verdade, nós temos um grande contingente de pessoas que, inclusive, não têm o que a gente chama de inclusão previdenciária. Né? E aí tem um dado que nos preocupa, é o seguinte: em 2023, ou seja, logo mais, né, daqui a 4 anos, nós chegaremos ao ápice do número de pessoas em idades chamadas faixas etárias produtivas no nosso país. Ou seja, nós teremos o ápice de pessoas dispostas a trabalhar, com condições para o trabalho, em relação a qualquer outro momento da história, quer sejam momentos pretéritos,
quer sejam momentos futuros. E, então, ao invés de nós criarmos, por exemplo, uma proposta de reforma da Previdência ou proposta de reforma trabalhista, que já foi aprovada há alguns anos, em que muitas vezes você tem normas menos protetivas, normas cujo acesso fica mais dificultado, né, fica mais dificultoso, talvez uma saída nacional seria justamente caminhar no sentido contrário, no sentido de criar programas de inclusão, por exemplo, de trabalhos de pessoas idosas, de pessoas com deficiência, criar programas como, por exemplo, de preparação para a aposentadoria, de estímulo ao empreendedorismo do idoso, da valorização do setor privado, né, daquelas empresas que, por exemplo, venham a contratar pessoas idosas, pessoas com deficiência, jovens, né, no início do seu ciclo laboral. Então, na realidade, o que a gente entende dentro da nossa percepção do dia a dia e da percepção também do que nós temos estudado a nível internacional é que uma boa saída para a reforma da Previdência, fora outras questões que a gente já tem citado em outros vídeos, né, como, por exemplo, uma moralidade maior no que tange às isenções, né, as desonerações, um aprofundamento, um aprimoramento dos institutos de cobrança dos grandes devedores previdenciários, né, a inclusão de projetos de inclusão de pessoas que hoje estão fora do sistema de previdência porque não estão contribuindo. Então, todas essas iniciativas, elas somadas, sem dúvida, a gente poderia ter melhores resultados do que eventualmente uma reforma que venha realmente a restringir direitos e colocar idosos, pessoas idosas das mais diversas regiões em situação de vulnerabilidade. E aí a gente poderia citar outras situações, como por exemplo a situação do trabalhador rural, né, no caso dos segurados especiais, né, que eventualmente muitas vezes tem uma dificuldade de comprovação, né, e não só a PEC 06/2019, mas também a MP 871, que, como a gente disse, foi ratificada, foi aprovada agora recentemente. Então, todas elas trazem modificações nesse desenho, né, de comprovação do segurado especial, atribui, por exemplo, às mulheres uma suposta igualdade da idade mínima para a aposentadoria, que a gente sabe que hoje a mulher rural, ela se aposenta, ela sendo segurada especial, ela se aposenta com 55 anos, desde que tem um período de 15 anos de contribuição. Essa mulher não mais se aposentaria com 55, ela passaria realmente a ter uma idade mínima de 60 para obter esse benefício. O tempo mínimo de contribuição, a chamada carência, como a gente disse, deixa de ser 15 anos, 180 meses, passa a ser 20 anos. A forma de comprovação, os sindicatos, até em decorrência também da reforma trabalhista, da MP 808 e de outras questões que têm sido discutidas aqui por vários vídeos, por exemplo, aqui no Direito Favorável e em vários eventos pela EAD, tudo isso acaba enfraquecendo os sindicatos a nível rural, e a gente sabe que o país, até pela extensão territorial, tem várias regiões onde o Estado não consegue sequer chegar, onde muitas vezes você tem um segurado especial que o único vínculo dele com o sistema de previdência é de fato os sindicatos, é de fato as associações de trabalhadores do campo, é de fato as colônias pesqueiras, enfim, associações profissionais que servem como vínculo não só daquele trabalhador em relação à previdência, mas de todo o grupo familiar com o sistema de previdência. Então, a gente poderia citar, por exemplo, as aposentadorias por invalidez, que vão passar por algumas modificações, o próprio critério do cálculo que vai ser modificado, as regras de acumulação do benefício, de acumulações de benefício, como, por exemplo, das pensões por morte com a aposentadoria por invalidez. Hoje a gente tem situações em que, muitas vezes, o idoso que é beneficiário do LOAS e perde o cônjuge, né, o cônjuge pouco, que era beneficiado, por exemplo, de um benefício de aposentadoria, ele não tem a condição, por exemplo, de acumular. Isso já é regra atual, né, mas que é uma regra que a gente tem sentido no dia
que muitas vezes, no caso do óbito de um ou de outro, a gente acaba realmente deixando esse idoso numa situação bem difícil para arcar com os próprios custos, arcar com as próprias necessidades. Então, falar de reforma da Previdência e não ter um olhar, principalmente para aquele idoso mais necessitado, é sem dúvida uma contramão com todo esse espírito constitucional que a gente pôde descrever desde o início do vídeo, que foi desenhado de 88 para cá. É você desconsiderar o artigo 230 da Constituição, que atribui o princípio da proteção integral ao idoso e ao grupo familiar, é você desconsiderar as diretrizes protetivas constantes na Política Nacional do Idoso, Lei 8842/94, e principalmente é você desconsiderar todas as diretrizes preconizadas no que tange à previdência, trabalho e renda do idoso, contidas no Estatuto do Idoso, mais especificamente entre os artigos 26 e 28 desse Estatuto. Tá bom? Então, por último, eu gostaria de sinalizar ainda duas, na verdade, uma modificação que a gente entende das mais danosas em relação aos direitos da pessoa idosa, que é justamente a possibilidade, caso a reforma seja aprovada nos termos em que foi proposta, de isentar os empregadores que eventualmente empreguem trabalhadores já aposentados, né, em geral, em sua maioria trabalhadores idosos, do pagamento do FGTS. Né? A gente entende que essa medida, na verdade, ela vai na contramão da necessidade de uma maior proteção ao trabalho, de um estímulo do trabalhador idoso para que ele possa ter acesso ao mercado de trabalho, que ele possa desenvolver as suas atividades, até porque a gente entende que muitas vezes o país que valoriza a pessoa idosa, o país que valoriza o conhecimento de vida, o país que valoriza a experiência, como o Japão e outros países, são países de fato que tendem ao desenvolvimento e que tendem realmente a uma realidade de maior dignidade, não só para com idosos, mas para com todas as idades. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Marcelo, ao professor Rafael, ao Tiago, aos meus colegas professores que me sucederão e desejar uma boa noite a todos e queria aproveitar aqui, professor Marcelo, para deixar o nosso contato de WhatsApp, que é o DDD 85 9643 8321, dizendo que a gente está à disposição, não só para esclarecer as dúvidas que certamente virão, mas também para falar com os amigos e compartilhar um pouco da nossa vivência. Um grande abraço e até lá. Entra. E aí, meu amigo Castelo Branco, meus parabéns primeiramente aí pela brilhante palestra. Chega a dar gosto, viu? Ficar ali só escutando, aprendendo. Só no gogó. Esse baluarte da advocacia previdenciária, que desde muitos anos vem se dedicando à causa do idoso, a presidente hoje da Comissão de Direito de Idoso, já foi na gestão anterior e agora renovou por mais 3 anos da OAB Ceará, representatividade em todo o estado do Ceará e não só, porque também tem uma grande representatividade já a nível Brasil, participa aí palestras em outros estados, é um cara muito dedicado à causa, é muito bom ouvir, né? E quem sabe faz ao vivo, né? O nosso professor não precisou nem botar o slide aqui, que eu boto, eu até sei, mas eu boto só para lembrar, para que o roteiro ele já tem o roteiro todo na mente, realmente impressiona a didática, a forma fácil de falar e de explanar. Temos uma pergunta aqui, mandada pelo Thiago Marcelo, deixa eu só localizar aqui rapidinho. Que é que ele perguntou. Posso falar a pergunta aqui? Pronto, Muniz, por favor. É verdade que após a reforma, os idosos deficientes podem ter previdência inferior à metade do salário mínimo? Bom, na verdade, primeiramente agradecer, Tiago, pela sua pergunta, né? Saudar na sua pessoa a todos que estão acompanhando. Bom, na realidade, ainda no desenho que está proposto originalmente da reforma, não há uma desvinculação, né, do salário mínimo ainda desse benefício, com exceção do BPC, que, como a gente falou, o BPC, que é esse benefício de prestação continuada, ele pode sim, para aquele idoso entre 60 e 70 anos, caso a PEC seja aprovada, ele reduzir de um salário mínimo hoje, R$ 998, para R$ 400. Né? Mas os benefícios previdenciários
ou seja, os benefícios de aposentadoria, auxílio-doença, né, e os demais benefícios da Previdência, eles continuam vinculados ao salário mínimo, pelo menos no desenho atual. Agora tem um ponto importante, Rafael, que eu vou acrescer aqui a pergunta do Thiago. Um dos pontos que muito nos preocupa na reforma é justamente essa mudança do sistema de repartição simples para um sistema de capitalização. E aí a gente tem vários exemplos internacionais, a imprensa tem batido muito no exemplo do Chile, mas a gente tem vários exemplos pelo Brasil, pelo mundo, né, de realmente de sistemas onde você tem idosos aposentados com benefícios inferiores às necessidades que os mesmos possuem, ou seja, menor do que o salário mínimo, né? Então, certamente vai ser palco de grandes discussões em torno do Congresso Nacional. Beleza, professor. Algum recado final aí? Professor Muniz, alguma coisa? Só lembrando aí do workshop, segundo workshop. Bem, já estão abertas as inscrições no nosso site, que é www.cursodireitofavorável.com.br. Lá tem um link chamado Segundo Workshop de Audiência Trabalhista na Prática. Você vai colocar lá o seu nome, seu e-mail e vai receber todas as informações, inclusive os links do workshop anterior, que teve uma audiência simulada, os debates, que foi muito legal. A gente teve discussões bem bacanas a respeito da audiência. Então, quem tiver essa dúvida, se inscreve lá no segundo workshop, você vai receber muito material de qualidade. Com isso, a gente se despede e aguardamos vocês em breve. Beijo. Valeu, galera. Valeu. Nossa.